Olá, boa noite, a paz do Senhor. E diga uma coisa, como foi o seu domingo? Como foi o almoço em família? Estava gostoso? Graças a Deus. E nós tivemos a oportunidade do culto, tivemos a oportunidade de vivenciar as coisas que o Senhor nos dá. E agora a noite chegou e nós podemos de novo nos aproximarmos do Pai através deste culto online. Eu quero dar as boas-vindas a você que está nos assistindo agora, ou quem sabe em outro momento, quando você acessar esse canal. De qualquer forma, eu tenho plena convicção de uma coisa: o Senhor é contigo e o Senhor vai ministrar na tua vida. Hoje, daqui a pouquinho mais, quem vai trazer a palavra do Senhor, o recado do Senhor para a minha vida e para a sua vida, é o pastor Clóvis. Eu sei que o Senhor eterno já falou com ele, já colocou no coração dele essa mensagem e o nosso coração está prontinho para receber. E o meu desejo para o meu coração e para o seu coração é como aquela parábola lá da Bíblia que possa produzir 100 por 1, ou seja, que o Senhor fale comigo e fale contigo também. Para esse momento de abertura deste culto online, eu quero ler o Salmo 27, mas não todo ele. Nós vamos ler os 5 primeiros versículos. Diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é meu forte refúgio. De quem eu terei medo? Quando os homens maus avançaram contra mim para destruir-me, meus inimigos e meus adversários é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa eu pedi ao Senhor e eu a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Vamos ler até o 4. Queridos, esse é o desejo. Aqui nós temos duas coisas. Várias vezes repetiu a palavra medo. Mesmo que aconteça isso, eu não vou ter medo. Mesmo que aconteça aquilo, eu não vou ter medo. O perigo existe, mas o Senhor se faz presente. Covid existe. Sabemos disso. A pandemia está aí, fora. Existe. Temos que ter todos os nossos cuidados necessários, mas o Senhor é onde eu e você colocamos a nossa confiança. E o versículo 5 tem uma oração aqui. Ele está dizendo: uma coisa pedi ao Senhor e eu procuro isso, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar orientação. Queridos, a casa do Senhor não é essa igreja bonita que nós temos aqui, esse templo. A casa do Senhor é onde o meu coração está e o seu coração está com Jesus. Jesus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, quando lemos aqui, uma coisa pedi ao Senhor e procuro, que eu possa viver na casa do Senhor, é viver em comunhão com Ele. E este culto possa falar ao teu coração. E os louvores que foram preparados possa trazer no teu coração a palavra dEle. E principalmente, quando o pastor Clóvis estiver aqui pregando, que aquela palavra possa entrar diretamente no meu e no seu coração. Uma coisa eu pedi, que eu possa estar na casa do Senhor. Vamos orar juntos? Pai Santo, em nome de Jesus, nessa abertura deste culto noturno, ó Pai, quando o dia passou, ó Deus, e o Senhor foi conosco, temos a plena convicção de que o Senhor continua conosco, ó Pai. Fale com cada um dos meus irmãos que aqui estão, ó Deus. Ó Pai, que a Tua graça seja presente. Abençoe, ó Deus, no nome de Jesus, ó Pai, a mensagem que será trazida, que possa ser edificante, vai ser mesmo através, ó Pai, do Senhor, do Teu Santo Espírito. Use o pastor Clóvis, ó Deus, com poder, graça, autoridade, para que essa palavra tenha poder, não dele, mas vindo do Senhor sobre nós. Assim eu oro, ó Pai, assim eu creio e eu faço no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus. Quero te convidar então agora a louvarmos ao Senhor, juntamente com os nossos queridos que nos conduzirão neste louvor.
teu amor não mudará, por tua graça, pedra angular. Voltou a respirar, que morto parecia estar. A escuridão não prevalecerá. Por tudo que és, adoramos a ti com amor. A ti cantamos, Jesus, te amamos. Como te amamos, te adoramos de coração. Tua esperança das, o órfão achou um lar, o que era perdido se encontra em ti. Ergues o nosso olhar, nos fortalecerá, regenerados pela sua cruz. Por tudo que és, adoramos a ti com amor. A ti cantamos, Jesus, te amamos. Como te amamos, te adoramos de coração. Jesus, te amamos. Como te amamos, te adoramos de coração, de coração, de coração. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto, devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto, devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto, devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Só as vozes. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Louvado seja Deus, muito bom que o Senhor possa ter edificado o seu coração, um louvor que você, o que nós acabamos de participar.
Queridos, eu quero ler um texto muito conhecido. O nosso momento de ofertório, já na sua tela vai aparecer daqui a pouquinho os números da nossa conta, já apareceu. E o texto diz: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Queridos, na parte da manhã, se você teve a oportunidade de participar do culto, nós pregamos sobre misericórdia. Jesus é a misericórdia na nossa vida e através dele nós exercemos misericórdia. Esse é o momento em que nós entregamos nossos dízimos. O nosso dízimo pertence ao Senhor, então nós entregamos mesmo. É como se fosse esse microfone, não pertence a mim. Pertence à igreja a qual eu faço parte, mas não é meu, não posso levar para casa. O dízimo nós entregamos ao Senhor. Mas mesmo sendo dele, ele é tão gracioso para conosco que ele diz: traga os dízimos e fazei prova de mim. Você está entregando aquilo que é do Senhor e assim mesmo ele já está te abençoando. E muito mais do que isso, ele já nos abençoou. Quando nós entregamos o nosso dízimo é porque nós já obtemos. É do trono da graça que emana todo o recurso, toda a graça do Senhor sobre as nossas vidas. É por isso que nós podemos entregar o dízimo. Mas também tem as nossas ofertas e tem a oferta que você tem feito especificamente ou tem trazido aqui, o alimento que nós entregamos ou montamos as nossas cestas básicas e nós fazemos isso para mais de 120 famílias. Esse é o momento em que nós, então, entregamos o nosso dízimo, a nossa oferta, mas mais do que isso, entregamos o nosso amor junto. Queridos, a igreja é uma igreja dinâmica, viva, mesmo com a pandemia, tudo sem ninguém aqui, mas a igreja continua em movimento. Louvado seja Deus por isso. A igreja não é só esse ajuntamento aqui, mesmo online, mesmo distante, corporealmente falando, nós continuamos fazendo, e você continua fazendo, e o Senhor se agrada daquilo que eu e você estamos fazendo na obra dele. Diz que ele diz: traz todo o mantimento. Não é só o mantimento, mas você pode fazer a sua oferta através das contas que está no seu visor. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pelos recursos que ele tem nos dado. Ele tem dado na minha casa, na sua casa, e aí nós, através do Senhor, nós podemos ser bênção nesta casa. E nós trazemos os nossos recursos para esta casa. E entregamos como ao Senhor, e Ele multiplica e Ele faz acontecer. Eu e você somos canais do Senhor apenas. Eu quero orar pela tua casa, quero orar por você, pelo teu trabalho, quero orar por esse momento em que você vai entregar o seu dízimo, oferta, que você vai então usar de misericórdia e de amor para com o outro, principalmente em gratidão à pessoa do Senhor. Vamos orar e consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Pai Santo, muito obrigado, Deus, porque essa igreja tem sido fiel, os irmãos têm participado, ó Pai, ativamente da tua obra, entendendo, ó Deus, que é do Senhor que emana toda sorte de bênção, ó Deus. O Senhor nos dá primeiro, ó Pai, e nós devolvemos uma parte, nós entregamos outra, e assim a tua obra é feita, através, ó Deus, das nossas vidas. Somos gratos por todo o recurso que o Senhor tem nos dado, quer seja na nossa casa pessoal, quer seja nesta casa que nós congregamos, ó Pai. Continue derramando da sua graça sobre nós. Aceite, ó Deus, esse nosso momento como algo agradável à sua pessoa, Senhor. E desta forma nós podemos, ó Pai, continuar com o trabalho que o Senhor tem nos dado. Assim oramos, ó Deus. Eu quero orar por cada irmão, pelo lar de cada irmão, pelo trabalho de cada irmão, ó Deus, pelo lugar que cada um está desempenhando a função profissional, ó Pai. Que haja a bênção do Senhor. E se porventura, no nosso meio, Deus, houver alguém sem trabalho, desejoso de um trabalho, que o Senhor esteja abrindo as portas. Assim consagramos, ó Pai, os nossos dízimos, as nossas ofertas, e em agradecimento e louvor, nós oramos a Ti e fazemos no nome do Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor com mais uma música,
e depois então o pastor Clóvis estará trazendo a palavra do Senhor para o seu coração. Que Deus te abençoe o restante dessa noite, que você possa dormir em paz e que esteja preparado, a mim, eu e você, para a semana que está chegando. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundo
para sempre. Amém. Aleluia. Muito boa noite, queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus transborde o teu coração. Estamos aqui para mais um tempo na presença do nosso Deus, para meditarmos na sua palavra, que tem sido para nós a bússola, tem sido para nós a que tem nos guiado em todo o percurso em que estamos fazendo. Devemos ter sempre o nosso coração no Senhor e na sua palavra. Hoje pela manhã tivemos um culto muito especial e o pastor Elben trouxe para nós uma mensagem muito edificante, falando sobre misericórdia. Fomos muito desafiados e abençoados pela palavra de Deus. E hoje à noite eu quero compartilhar com você algo que o Senhor colocou no meu coração a respeito de Jonatas. Jonatas, um amigo que muitos gostariam de ter, ou um amigo que todos deveriam ser. Muito interessante olharmos para a experiência, para a vida de Jonatas e aprendermos um pouco com a sua história, aprendermos um pouco com a sua experiência. E o texto que eu quero ler com você está no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 14, a partir do versículo de número 6. Primeiro livro de Samuel, capítulo 14, e nós vamos ler do versículo 6 até o versículo de número 10, que nos diz assim: E Jonatas disse a seu escudeiro: Vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Disse o seu escudeiro: Faze tudo o que tiveres em mente, e eu irei contigo. Jonatas disse: Venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem: Esperem aí, até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas, se disserem: Subam até aqui, subiremos, pois este será um sinal para nós de que o Senhor os entregou em nossas mãos. Queridos, o capítulo todo é muito lindo, interessante, vale a pena ler, mas eu quero apenas destacar ou ler aqui para início estes versículos, do versículo 6 ao versículo de número 10. Jonatas, um amigo que muitos gostariam de ter, e um amigo que todos nós deveríamos ser. Jonatas era o filho mais velho do rei Saul, o primeiro rei de Israel. Então, portanto, Jonatas, seria ou era o herdeiro do trono de Israel. Jonatas, ele é muito conhecido como o amigo de Davi. Jonatas foi uma pessoa assim fenomenal, exponencial. Jonatas foi um soldado valoroso, um guerreiro valente. Jonatas, ele realmente foi
é um valente nas guerras, nas lutas que ele travou. Ele venceu por 2 vezes o exército dos filisteus. Os filisteus eram inimigos de Israel e queriam a todo custo destruir a nação de Israel. Mas Jonatas, ele enfrenta estes inimigos e Jonatas vence-os na força do Senhor, no poder do Senhor. Porque Jonatas, ele era alguém que conhecia a Deus. Jonatas conhecia o poder de Deus. Jonatas tinha o Senhor como o seu Deus. E nos versículos que nós acabamos de ler, isto fica muito claro para nós, que Jonatas disse ao seu escudeiro, aquele que o acompanhava, aquele que ajudava mais de perto, Jonatas disse: vamos enfrentar este inimigo, vamos enfrentar esta adversidade. E o seu escudeiro pôde respondê-lo: faze o que está no teu coração e eu vou estar contigo. E Jonatas disse: olha, Deus pode nos dar a vitória, Deus pode nos favorecer, porque Ele pode fazer com muitos ou com poucos, tanto Deus pode fazer com um grande exército batalhando, com muitos soldados guerreando, como também Deus é poderoso para nos dar a vitória, sendo pouco, sendo eu e você. A vitória vem do Senhor, é Ele quem peleja. Em outras palavras, ele estava dizendo: é Deus quem peleja, é Deus quem guerreia. Se for realmente da vontade de Deus, esta vitória será nossa, porque o Senhor é quem guerreia, o Senhor é quem luta por nós. E eu quero dizer para você, ter amigos que tenham este pensamento acerca do Senhor, ter amigos que tenham esta visão de Deus, que tenham esta confiança em Deus, ter amigos que têm esta certeza do poder de Deus. Queridos, é um privilégio ter amigos que pensam desta forma, dizendo: olha, Deus, o Todo-Poderoso, Ele pode agir nesta situação, independentemente dos recursos, independentemente da circunstância ser favorável ou desfavorável. Querendo Deus, nada e nem ninguém pode impedi-lo de agir. Queridos, eu quero nesta noite me dirigir a você, e eu quero dizer a você que nós também precisamos ter palavras que abençoe as pessoas à nossa volta, palavras que abençoe as pessoas que o Senhor tem colocado em nossa caminhada, em nossa vida. E se nós tivermos realmente os nossos olhos colocados no Senhor, se nós tivermos compreensão de quem Deus é, se nós tivermos entendimento do poder, da misericórdia de Deus, nós sempre teremos palavras nesta linha que Jonatas pôde compartilhar com o seu escudeiro. Então Jonatas conhecia a Deus. Jonatas era alguém que conhecia o poder de Deus. Jonatas era alguém que sabia que, se Deus quisesse, se fosse realmente da vontade de Deus ali, naquela situação que eles estavam vivendo, a vitória chegaria, independentemente se na guerra, se na luta estivesse um grande exército ou pouquíssimas pessoas
batalhando. E esta visão que Jonatas tinha de Deus, certamente era uma visão, era um entendimento que era resultado de seu relacionamento com Deus, de suas experiências pessoais com Deus, de tudo aquilo que ele havia aprendido, ouvido sobre o poder de Deus, sobre a ação de Deus na história. Certamente estas informações, estas experiências que certamente Jonatas teve, fez com que ele tivesse esta visão e este entendimento sobre Deus. E eu quero dizer para você, certamente o Senhor, ele tem se revelado na sua vida, ele tem se manifestado na sua vida. Certamente você tem ouvido tantas coisas sobre Deus, e eu quero dizer para você, considere tudo isso. Coloque no Senhor toda a sua confiança e seja realmente um amigo, ou seja, amigo das pessoas que o Senhor tem colocado na sua caminhada, alguém que realmente possa dar testemunho de uma fé em um Deus todo-poderoso, em um Deus que pode todas as coisas, em um Deus onipotente, em um Deus onisciente, em um Deus onipresente, em um Deus que, independentemente das circunstâncias e da situação, Ele sempre tem o controle de tudo em suas mãos. Queridos, e que as suas palavras sejam sempre palavras animadoras, palavras que venham a fortalecer aqueles que estão tão temerosos, tão desencorajados, tão preocupados. Jonatas, ele era esse tipo de amigo, alguém que conhecia Deus, alguém que confiava em Deus, alguém que estava certo de que Deus era poderoso para intervir e manifestar o seu poder, se ele quisesse. Jonatas, é algo também interessante, é que Jonatas, ele não se acovardava, ele não fugia das lutas. Quando lemos no capítulo 14, nos primeiros versículos do capítulo 14, nos diz assim: certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isto a seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá, em Migron. Com ele estavam uns 600 soldados, entre os quais Aías, que levava o colete sacerdotal. Ele era o filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozés e o outro Sené. Havia um penhasco ao norte, na direção de Miquimás, e outro ao sul, na direção de Geba. Então, nós vemos aqui nestes primeiros 5 versículos a disposição do coração de Jonatas, propondo ao seu amigo, propondo ao seu escudeiro, dizendo: vamos até o destacamento dos inimigos. Queridos, Jonatas, ele poderia muito bem fazer a companhia para o seu pai e para tantos outros soldados que estavam se refrescando debaixo de sombras. Ele bem que poderia
a olhar para aquela situação e dizer: todos estão parados, todos estão descansando, todos estão lá debaixo da sombra, e então eu vou fazer companhia para eles, eu vou me acomodar entre eles e vou ficar por ali. Queridos, muitas vezes nós olhamos para pessoas que estão mais acomodadas, muitas vezes nós olhamos para pessoas que estão se negando a enfrentar uma situação, enfrentar uma luta, e temos na vida, no exemplo dessas pessoas, justificativas, temos no exemplo dessas pessoas argumentos também para não nos expormos, argumentos para não enfrentarmos as circunstâncias, para não enfrentarmos as lutas. Mas quando olhamos para a vida de Jonatas e para este texto, nós percebemos que ele era valente, ele era guerreiro, e ele não fugia das lutas, ele enfrentava. Talvez ele enfrentava as lutas por ter o entendimento que ele tinha sobre Deus. Talvez ele enfrentasse, pudesse se dispor como se dispôs, pelo fato de acreditar que a vitória viria de Deus, ainda que não fosse um grande exército lutando, ainda que não fosse muitos soldados guerreando. Jonatas parece que tinha os seus olhos no Senhor, e por essa razão ele chama o escudeiro e disse: vamos enfrentá-los, vamos ao destacamento dos filisteus. E eu quero então dizer para você: felizes de quem tem amigos que demonstram essa coragem, que demonstram esta ousadia, que demonstram realmente esta certeza no poder, na graça e no favor de Deus. Felizes daqueles que têm amigos como Jonatas, que diante das circunstâncias tão difíceis, não tem uma palavra de desencorajamento, e nem tampouco são exemplos de covardia ou de desencorajamento, mas pessoas que mais do que ter o discurso de fé, pessoas que mais do que ter um discurso de confiança em Deus, é demonstrado na prática, é demonstrado nas ações, é demonstrado nas decisões, de que realmente o Senhor é poderoso para agir, para intervir. O Senhor é poderoso para vencer a batalha, para ganhar a guerra. Então Jonatas era alguém que tinha uma visão correta de Deus, era alguém que conhecia Deus, era alguém que confiava em Deus. Em segundo lugar, Jonatas era alguém que não se acovardava diante das circunstâncias, não se intimidava diante dos inimigos, mas ele também não fugia das lutas, pelo contrário, ele enfrentava crendo no Senhor e confiante no Senhor. Em terceiro lugar, percebemos que Jonatas, ele tinha um coração humilde. Quando lemos a história de Jonatas, percebemos que ele não mostra nem um pouco de interesse naquilo que não vinha de Deus. Ele não queria nada para a sua vida que não fosse vinda de Deus. Por exemplo, ele era o príncipe, herdeiro do trono. Ele sabia que se seu pai, quando seu pai faltasse, quando seu pai morresse, ele seria dentro daquela monarquia, dentro daquele sistema
de governo, claro, ele era o candidato número 1, ou seja, ele seria o rei. Mas Jonatas sabia que não era esta a vontade de Deus para a sua vida. Jonatas sabia da vontade de Deus em relação a Davi, seu amigo. E parece que o Jonatas, ele em nenhum momento, ele fez coisas que pudesse desfavorecer o seu amigo e favorecê-lo. Ele em nenhum momento se mostra desejoso ou com interesse de ter um lugar que não era o que Deus tinha para ele, uma posição que Deus não tinha preparado para a vida dele. E eu quero dizer para você, a exemplo de Jonatas, nós também não devemos querer nada para a nossa vida que não venha do Senhor. Não devemos almejar cargos, títulos, oportunidades ou coisa alguma que pareça ser bom, que pareça ser vantajoso, se nós sabemos que não é o que Deus tem, se sabemos que não é o que Deus tem preparado para a nossa vida. Mas nós precisamos ter o nosso coração humilde como o coração de Jonatas, que soube o que Deus tinha e o que Deus não tinha para ele, e por isso ele não pleiteou algo, ele não buscou algo que estivesse fora da vontade de Deus para a sua vida, para a sua história. Queridos, como é bom termos amigos que não têm outro interesse a não ser o nosso bem-estar, a não ser em ver a vontade de Deus sendo acontecendo nas nossas vidas. Como é bom ter amigos à nossa volta que não queira nada além disso, de que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida, e amigos que não queira levar nenhum tipo de vantagem, amigos que não queira tirar nenhum proveito do nosso relacionamento. Jonatas, ele sendo príncipe, Jonatas tendo a posição que ele estava tendo, né, no reino, ele foi tão leal à sua amizade, ele foi tão humilde, ele nada fez que, não fez nada que prejudicasse Davi. E eu quero dizer para você, que nós também sejamos amigos desta forma. Deus tem nos dado pessoas, Deus tem colocado pessoas na nossa vida, e que o nosso desejo nestes relacionamentos não seja outro, senão o de ver a vontade de Deus acontecendo na vida dessas pessoas. Que o nosso interesse em nossos relacionamentos não seja outro, senão o de ajudar essas pessoas a cada dia estar vivendo o propósito que Deus estabeleceu para a vida delas. E nós olhamos para o relacionamento, para a amizade de Jonatas e Davi, e nós tão claramente percebemos que Jonatas buscava exatamente isto. Por isso eu quero dizer para você, Jonatas é o amigo que todos, ou que muitos gostariam de ter, e o amigo que todos deveriam ser, porque era alguém que conhecia a Deus e tinha um entendimento do poder de Deus, e ele confiava no poder de Deus. Jonatas, ele era alguém que se mostrava corajoso, se mostrava ousado, não se intimidava diante dos adversários, nem fugia das lutas que precisavam ser travadas. E há muitas lutas na nossa caminhada
que elas não devem ser evitadas, elas precisam ser vencidas, elas precisam ser enfrentadas. E muitas vezes nós preferimos o comodismo, muitas vezes preferimos a zona de conforto, mas que possamos ter amigos que nos inspire, amigos que nos sirva de exemplo neste sentido, amigos que abram mão verdadeiramente do conforto muitas vezes e não protele uma luta que ora mais, ora menos vai ser travada. E Jonatas foi nesta linha. Jonatas enfrentou bravamente o inimigo, ou os inimigos, e venceu. Jonatas tinha um coração humilde, não tinha interesse, não queria levar vantagem nenhuma naquela amizade, naquele relacionamento com Davi. Jonatas, pelo contrário, parece que ele se dispôs a abrir mão, por entender que não era vontade de Deus, ele abriu mão de posições, de oportunidades, ele abriu mão de coisas tão vantajosas para a sua vida, porque ele entendia que aquilo Deus tinha para o seu amigo, para a pessoa com quem ele estava ali vivendo esta amizade, este relacionamento. E estou chegando ao fim. Jonatas, ele valorizava isto, ele valorizava as suas amizades, ele valorizou demais a amizade dele com Davi, e nós vemos isto em vários versículos, vemos isto no capítulo 18, vemos isto no capítulo 23, então Jonatas conversando com Davi e nutrindo aquela amizade tão bonita, tão linda, se mostrando como um bom amigo, talvez como o melhor amigo. E eu quero dizer para você com isto, encerrando, queridos, que Deus nos dê a graça de vivermos aquilo que o Senhor tem preparado para nós, que o Senhor nos ajude a entendermos o propósito dele para a nossa vida. Nós temos o maior de todos os exemplos, a pessoa de Jesus Cristo, que nos ensina. O Senhor Jesus nos ensina a ser filho, o Senhor Jesus nos ensina a ser servo, o Senhor Jesus nos ensina a ser amigo, o Senhor Jesus nos ensina em tudo, e nós devemos ter o nosso coração aberto para aprendermos todas estas lições, e devemos olhar para a palavra de Deus e permitir que ela nos inspire o tempo todo, porque ela está cheia de exemplos que vale a pena imitar, exemplos que vale a pena realmente nos inspirar por eles. E Jonatas é um destes exemplos. Jonatas é um exemplo de um amigo que todos nós gostaríamos de ter. Jonatas é um exemplo de um amigo que todos nós deveríamos ser. Um amigo que busca conhecer a Deus e confiar nele, e pela fé e confiança que temos em Deus, nós nos mostramos então cheios de intrepidez, destemor, sabendo que a vitória, ela não vem porque somos bons, a vitória não vem porque eu sou mais experiente, a vitória não vem porque eu sou mais habilidoso, a vitória não vem porque eu sou mais capaz, a vitória vem porque o Senhor está lutando as nossas lutas, o Senhor está pelejando por nós, e por ser o Senhor, independe do tamanho do exército, independe da estrutura, é o Senhor, e Ele pode livrar
seja com muitos ou com poucos, aprendemos com Jonatas a ter um coração humilde e não pleitear, não ter nenhum tipo de interesse por coisas que não estão nos planos e no propósito de Deus para a minha vida. Tem coisas que Deus pensou para mim, tem coisas que Ele planejou para o outro que caminha comigo. E desta forma, nós caminhamos, ou devemos caminhar, desprovido de interesses duvidosos. Tudo o que devemos querer é que a pessoa com quem nós temos amizade ou caminhamos juntos, cresça no Senhor, conheça o plano de Deus para a vida dela e viva os planos de Deus para a vida dela. E nisto, eu estarei sendo um amigo leal, estarei sendo um companheiro fiel, estarei sendo realmente uma bênção na vida das pessoas. Queridos, que nesta semana nós possamos ter o nosso coração queimando com este exemplo, e que nós possamos assim olhar para as pessoas que o Senhor tem nos dado como presentes, e que nós possamos ser instrumentos de Deus na vida destas pessoas. Eu quero desafiar você que está ouvindo esta mensagem, eu quero desafiar você que parou um pouco para ouvir esta palavra. Olhe para a vida de Jonatas e se sinta inspirado por esta história, se sinta inspirado por este testemunho, queira conhecer cada vez mais o Senhor, e desta forma você terá condição de ser bênção na vida de tantas pessoas à sua volta, dando testemunho de um Deus cheio de amor, dando testemunho de um Deus tão poderoso, dando testemunho de um Deus que não está indiferente com as lutas e as batalhas que estas pessoas têm travado na vida delas. Mas, ao conhecer o Senhor, você terá condição de testemunhar o que Deus pode fazer na vida delas, independente dos recursos que elas tenham, independente das influências, à volta delas, Deus pode agir. Queridos, você conhecendo a Deus, o poder de Deus, o amor de Deus em Jesus, você terá condição de ser um amigo que ajuda o seu amigo a enfrentar a luta que precisa ser enfrentada. Não o aconselha, não incentiva a ficar na zona de conforto, a ficar debaixo da sombra, e não culpa os outros que estão nesta condição. Jonatas não culpou seu pai, Jonatas não culpou os demais soldados, não. Eles preferiram ficar à sombra da romanceira. Eu vou enfrentar este adversário, eu vou enfrentar este inimigo. Queridos, e desta forma, você vai ser realmente uma inspiração, desta forma, sem acusar ninguém, sem querer ser melhor do que ninguém, sem querer ser o mais corajoso, sem querer demonstrar ser o mais valente, sem querer ser o mais espiritual dos demais, olhando para os que estão em outra condição e acusá-los e dizer: está vendo, só eu estou disposto a lutar. Não é nesta linha, mas é fazer a sua parte, de modo que o que você está fazendo será bênção para você, mas será bênção para as pessoas que Deus tem cercado, tem colocado à sua volta. Jonatas deve ser inspiração, no sentido de termos um coração humilde, um coração que não queira nada que Deus preparou para o outro, não querer nada que Deus tem para o outro. Isto Deus preparou para ele. Louvado seja Deus
nos alegrarmos nisso e sempre com disposição de favorecê-lo, que ele possa realmente ter mais oportunidades que ele está tendo, que a vida dele possa ser assim mais segura no que depender de mim. O seu amigo Davi estava correndo riscos, e a morte de Davi poderia favorecer tanto Jonatas, mas ele não quis a morte, não quis a desgraça, não quis que o amigo fosse prejudicado. Isso é ter um coração humilde. Queridos, tem tantas pessoas que Deus tem colocado na sua vida, e o desejo de Deus é que você seja bênção na vida dessas pessoas. Que Deus nos ajude a sermos bênção na vida das pessoas. Eu quero terminar a mensagem orando com você e agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de termos nas nossas mãos a palavra de Deus. E todas as histórias da Bíblia são histórias que são tão pertinentes à nossa vida, aos momentos em que vivemos aqui. Nós não podemos desprezar nenhum destes exemplos, nenhuma dessas histórias. Nós não podemos desprezar a palavra de Deus, porque nela nós encontramos, sabe, as melhores de todas as lições, os melhores de todos os ensinos. E esta semana você possa ser um amigo melhor e se empenhar para que os seus amigos também sejam amigos que sejam bênção na sua vida. Oremos. Querido Pai, eu quero te agradecer pela pessoa de Jesus Cristo, o melhor de todos os presentes que poderíamos receber. Mas também nós temos sido tão abençoados, ó Deus, em nossa vida. Ter a Tua palavra nas nossas mãos para que possamos estudá-la e conhecer a Tua vontade e nos depararmos com histórias tão lindas, exemplos tão inspiradores como este, Senhor, de Jonatas, que foi um amigo tão leal. Senhor, Jonatas foi um amigo tão especial. Senhor, muito obrigado pela história de Jonatas, sua amizade com Davi. Senhor, ajuda-nos a sermos como Jonatas. Senhor, ajuda-nos a vivermos também nessa mesma perspectiva, Senhor. Que possamos a cada dia conhecer o Senhor, o Teu amor, o Teu poder, os Teus planos, para que o nosso testemunho, ó Deus, seja realmente tão fervoroso. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos ousados, destemidos, corajosos, valentes. Ajuda-nos, ó Deus, a não nos acomodarmos, não ficarmos querendo apenas a zona de conforto, mas ajuda-nos, ó Deus, a enfrentarmos as lutas que precisam ser enfrentadas e não evitadas. Ajuda-nos, ó Deus, a termos um coração humilde, que não pleiteie e não queira outra coisa, senão aquilo que o Senhor de fato tem preparado para nós. Ajuda-nos, ó Deus, a olharmos os nossos relacionamentos do modo como Jonatas pôde olhar os seus relacionamentos. Eu oro, ó Deus, por todas essas pessoas que estão tendo acesso a esta mensagem, pessoas que talvez já se decepcionaram nos seus relacionamentos, pessoas que já tiveram talvez assim, ó Deus, tantos embates. Senhor, eu quero pedir, torna, ó Deus, este coração limpo, sarado, Senhor, torna esse coração plenamente curado e ajuda, ó Deus, na manutenção dos relacionamentos, das amizades, ó Pai. E acima de tudo, ajuda-nos a termos um relacionamento com o Senhor. O relacionamento, Senhor, tão abençoador, que nos faz crescer na graça e no conhecimento Teu. Nós oramos assim e fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus, o Pai, te abençoe na pessoa de Jesus Cristo, que a tua semana seja uma semana de bênção, de vitória, de relacionamentos abençoadores e abençoados.
que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Salvador, a comunhão, a consolação, o poder e a sabedoria do Espírito Santo seja com a tua vida, hoje e para todo sempre. Amém.